o Flamengo enfrenta o Internacional, né, depois de poupar o grupo todo principal contra o ABC de Natal pela Copa do Brasil, e agora Renato Gaúcho terá força quase máxima para enfrentar o Inter de Porto Alegre no Maracanã. O maior desfalque, Rafa, do Flamengo neste exato momento fica por conta do zagueiro Rodrigo Caio, ele mesmo, novamente, que continua em processo de reequilíbrio muscular e ainda não volta a treinar com o elenco, né? A expectativa do Rodrigo Caio é ser utilizado na partida contra o Olímpia na próxima quarta-feira. O Rodrigo Caio que ficou fora da partida contra o Corinthians no último domingo lá em Itaquera, e de acordo com o Flamengo ele faz esse trabalho de reequilíbrio muscular biomecânico, né? O processo será feito com muita cautela no tempo que for necessário, sem ter velocidade e desespero para o retorno do atleta, para que não aconteça o que aconteceu, né? Dele estar quase recuperado, voltou antes da hora, jogou sem estar 100% fisicamente e deu no que deu, né? Nos últimos dias, ele se restringiu apenas a atividades internas, sem ir a campo treinar com bola. Com isso, Léo Pereira e Bruno Viana disputam uma vaga ao lado de Gustavo Henrique na partida do próximo domingo contra o Internacional. Eles foram titulares, inclusive, ontem na vitória contra o ABC de Natal, e contra o Corinthians, o Léo Pereira foi escolhido pelo Renato Gaúcho para atuar na titular do Flamengo, né? Lembrando aqui, ó, que o jogo Flamengo Internacional acontece às 18h15 no horário de Brasília, ou seja, 17h15 a gente está ao vivo com o nosso pré-jogo. Rafa, a pergunta eu acho que é meio óbvia, né? O Renato ele tem apostado muita confiança no Léo Pereira para jogar ao lado do Gustavo Henrique, né? Você acha que vai fugir muito disso ou você prevê exatamente essa dupla de zaga do time titular do Flamengo para domingo? Não, eu acho que o Renato praticamente não tem opção, né? O Renato já deixou claro aí, pelas escalações do Flamengo, que ele não considera o William Arão um zagueiro, né? Que era um cara que vinha fazendo muito essa função. Então, com isso, a gente tem um zagueiro a menos, vamos dizer assim, né? Por outro lado, o Bruno Viana é um jogador que realmente não inspira confiança, assim. Eu posso estar enganado, mas me parece que o Bruno Viana é uma questão do Flamengo esperando o contrato dele se encerrar para que ele possa voltar ao clube de origem, acho que é até o Braga. Então, assim, a zaga que nós temos para jogar esse jogo é o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. O Nog entrou no final do jogo ontem, mas parece que não é um jogador que está na fila. Então, assim, eu acho que qualquer coisa que não fosse Gustavo Henrique e Léo Pereira seria uma surpresa, e uma surpresa talvez até um pouco incoerente, porque o Gustavo Henrique vem jogando bem, vem se firmando, fez até gol contra o São Paulo, ele fez um gol, teve outro jogo que ele fez gol também. Eu não me lembro, mas é um jogador que vem fazendo gols, vem sendo importante, e hoje me parece ser o zagueiro que depois do Rodrigo Caio é o mais importante do Flamengo. Além dele, o Léo Pereira, quem diria, vem se recuperando aí, o Renato vem dando algumas chances para ele. Parece que é uma zaga que talvez não seja a zaga dos sonhos, mas é a zaga mais sólida que a gente tem para ir a esse jogo. Então, eu acho que não tem como fugir disso. Seria uma surpresa muito grande para todos nós. E se não tem como fugir muito da dupla de zaga, acredito que você concorda comigo de que ele fez gol contra o Corinthians, né? O Gustavo Henrique. Foi o gol de cabeça no escanteio, não no foi? Escanteio. Bem lembrado. Mas se a gente concorda que a dupla de zaga não seja um mistério, o time titular todo também não, né, o Rafa? Não, acredito que não, porque o time a gente sabe de cor, cara. O time, depois da saída do Gerson, entra o Diego, acho que não tem muito o que fazer. A discussão é quem vai entrar primeiro. Será que o Vitinho vai entrar? Será que o Michael vai entrar? Será que vai entrar o Pedro? E tudo dependendo muito do desenrolar do jogo. Falar da escalação do Flamengo nesse momento é fácil, porque há praticamente uma unanimidade, até mesmo na torcida e no próprio clube. Você vê que tem jogadores realmente que estão muito à frente dos outros. É o caso do Bruno Henrique, do Gabigol, do Arrascaeta.
é difícil você dizer hoje no Flamengo uma posição em que haja uma disputa real de posição, uma disputa ferrenha, de você falar de dois jogadores que estão ali tentando e um prestes a tomar a titularidade do outro. Você tem jogadores correndo por fora. Você tem o Thiago Maia tentando se recuperar de uma cirurgia muito difícil. Sim. Você tem o João Gomes, que fez uma boa partida ontem. Você pode ter aí, talvez, o Mateuzinho, que vinha jogando bem até a volta do Isla na Copa América, mas o Renato privilegiou, acho que a experiência do Isla. Mas assim, não há disputa. Se não há uma grande disputa, se não há jogadores ali pau a pau para serem titulares, é mais fácil você descobrir quem vai ser o titular, né? O seu time vai mudar no caso de contusão, de cartão amarelo, mas no Flamengo eu não vejo como a gente ter uma surpresa no domingo e nem na quarta-feira. Cara, você falou um negócio que eu lembrei do Rodrigo falando ontem. A entrada do Isla, né? A entrada não, a permanência, né, do Isla como titular do Flamengo é a mesma coisa do René ter utilidade também sendo reserva principal do Felipe Luiz. É o mesmo caso de ontem, o Rodinei ter entrado na ponta e não o menino da base. É meio que tipo assim, o que o Rodrigo quis dizer ontem? Que é jogador mais velho, né? Tá querendo ganhar o elenco, o Renato, assim que ele chega no Flamengo, né? Chegou recentemente. Então, um treinador que chega recentemente, é difícil você imaginar um Mateuzinho virando titular no lugar do Isla, que é um lateral experiente de seleção, que, na minha opinião, Rafa, hoje ele ainda é melhor do que o Mateuzinho, né? Eu acho que o Mateuzinho ele tem muita coisa para crescer, muito a evoluir e que em pouco tempo ele pode se tornar um lateral titular do Flamengo. Mas você vê dessa forma o Renato querendo conquistar a galera, dando a titularidade para aqueles que já eram, né, titulares, que têm mais experiência e tal, para depois, aos poucos, tentar implementar alguma coisa diferente? Ou você acha que é uma coisa natural de gente que está na frente na lista de chamada, por exemplo? Olha, é difícil saber o que o Renato está pensando, mas, diante do que aconteceu no jogo de ontem, que é você ter o Rodinei jogando como atacante pelo lado direito, certamente o Renato não estava pensando somente no desempenho esportivo ali dos jogadores. O Rodinei é um jogador que teve seu sucesso no passado, mas é um jogador que está tendo dificuldade até de fazer a dele na lateral direita. Não à toa, ele é hoje o terceiro reserva do Flamengo. Então, assim, fica nítido que os motivos que levaram o Renato Gaúcho a escalar o Rodinei fora de posição não são critérios técnicos. Então, é possível que seja o Renato tentando conquistar o elenco, porque um jogador mais experiente, às vezes é um jogador um pouco mais vaidoso, um jogador que vai ficar um pouco mais magoado em estar no banco? Pode ser, mas eu espero que esse critério não dure muito tempo, como você falou. Que ele chegue, conquiste o elenco. Ele é bom nisso, né? Isso, mesmo aqueles que não queriam o Renato Gaúcho no Flamengo sempre destacavam. Olha, esse cara é bom de vestiário. Esse cara consegue agregar o grupo, ele consegue contornar insatisfações. Então, isso aí é uma coisa que a gente pode deixar nas mãos do Renato de olhos fechados. Então, pode ser isso? Pode. Ou talvez ele possa simplesmente ter prestigiado, por exemplo, o Isla. O Isla estava voltando de Copa América. Ou ele acha que o Isla é um jogador melhor. E eu acho que ele também estaria certo nesse caso. Agora, assim, tirando a questão do Rodinei, eu acho que os critérios têm sido técnicos mesmo, cara. A gente, às vezes, quer ver um jogador mais um pouco. A gente viu o Ramon ontem. O Ramon não mostrou por que ele poderia estar à frente do René, por exemplo, né? Então, eu acredito que é um pouquinho de tudo. Que ele, com certeza, está querendo conquistar o elenco aos poucos, e ele sabe que é mais difícil você colocar um jogador consagrado ou um medalhão no banco, mas eu acho que também existem critérios técnicos. Eu, sinceramente, não tenho visto nenhum garoto do Flamengo pedindo passagem. Algum garoto que você
veja assim entrando para se destacando, assumir a titularidade do Flamengo, ainda que eu acho que o João Gomes seja o que está mais acima, eu não vejo um jogador sobrando. O João Gomes ele já é realidade, né, Rafa? Não é mais um garoto de aposta, né? Ele já tá pronto, né? Eu disse em relação até mesmo a ele reivindicar uma titularidade. A gente, por exemplo, tem um meio de campo com Arão, Gomes, Arrascaeta e Ribeiro. No lugar do Diego, por exemplo. No lugar do Diego, por exemplo. Eu acho que pode ser uma opção para o futuro, mas eu acho que ele, por exemplo, é um jogador que ainda não mostrou por que ele deveria substituir o Diego. Talvez com um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de rodagem, ele possa ser esse titular do Flamengo. Mas ainda não vejo.